Graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2024. Nosso devocional diário está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nesta sexta-feira. Paulo, depois de ter ali sofrido a perseguição em Antioquia da Psídia, eles vão para Icônio, e ali não é diferente. Eles vão pregar ali na sinagoga mais uma vez, como costumavam fazer, diz o versículo 1, mas o versículo 2 já vem dizer: mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé vão ser perseguidos agora tanto por judeus quanto por gentios, mas isso tudo por incitação dos judeus, aqueles invejosos que não conseguiam ver que eles estavam pregando genuinamente a palavra de Deus, mas eles estavam ficando de lado nisso. É incrível que nós vamos ver agora que Deus vai fazer algo especial, vai fazer um milagre através da vida de Paulo, que vai fazer com que as pessoas se acheguem a ele. Diz o versículo de número 8 que em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado, e ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Aquele homem anda, só que agora ele não está no meio dos judeus, está no meio de um povo pagão, e aquele povo adorava ali os deuses gregos. Nós vamos ver que agora eles vão dizer: os deuses desceram até em nós em forma de homens. E aí eles chamavam Barnabé de Zeus, o chefão dos deuses gregos, e Paulo de Hermes, pois ele era quem dirigia a palavra. Hermes era um mensageiro, sim, dentro da mitologia grega. Zeus é aquele deus do raio e Hermes é aquele que tem nos seus pés aquelas asinhas e era um mensageiro, era aquele que interpretava as coisas e levava. Por isso nós temos, só um detalhe aqui, a hermenêutica, que é justamente nós estarmos aprendendo alguma coisa que nos é ensinada. Mas Paulo e Barnabé não vão aceitar aquilo. Eles vão rasgar as suas roupas e vão dizer para aqueles homens no versículo 15: nós somos homens da mesma natureza que a vossa e vos anunciamos o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé ficam desesperados por estarem sendo adorados como deuses, e era difícil impedir que as multidões ali oferecessem inclusive sacrifícios a ele, diz o versículo de número 18, mas Paulo estava dizendo: nós estamos aqui para vocês largarem justamente isso, que são coisas inúteis. Eles adoram deuses que não existem. É interessante, mais uma vez, vem agora os judeus seguindo Paulo. Eles vêm lá de Antioquia e de Icônio até esta cidade para estarem pervertendo as pessoas. Versículo 19: chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas ali, se Paulo morreu, ele ressuscitou, ele estava de pé. E ali eles vão fazer o caminho contrário, eles vão voltar agora para a igreja que os tinha enviado. Diz o versículo 21 que depois de anunciar o evangelho naquela cidade e fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E ali, por onde eles passavam, no versículo 22 diz que eles renovavam o ânimo dos discípulos, encorajando eles a perseverarem. E é interessante que aqui nós vamos ver como a igreja estava sendo formada. Paulo e Barnabé estavam estabelecendo presbíteros, líderes naquelas igrejas, pastores naquelas igrejas, para eles continuarem a sua viagem. Versículo 23: e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagrando-os ao Senhor em quem haviam crido. Eles voltaram, e dali eles voltaram para Antioquia, de onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Eles acabaram a sua obra, diz o versículo 26, e agora eles vão prestar conta à igreja que os enviou. E quando eles dizem tudo o que aconteceu, aquelas coisas de perseguição, de lutas, mas sim de muitos convertidos ao evangelho, aquela igreja se alegre. Diz o versículo 27, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Os gentios estavam sendo salvos, aqueles que nunca tinham ouvido falar de Deus, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, que adoravam deuses estranhos, estavam agora se convertendo, e a alegria era geral. Que nós também possamos nos alegrar
alegrar, porque até hoje as pessoas estão e vêm vindo para Cristo. Que nós sejamos esse, continua anunciando a palavra, independente das perseguições. Paulo está de volta ao lar agora, mas breve ele vai ser enviado de novo. Afinal de contas, ele foi chamado para ser um vaso que saberia o que era sofrer em nome do Evangelho. Que Deus abençoe este fim de semana e a paz do Senhor!